Bom, hoje eu vim aqui fazer meu primeiro react do meu canal. Eu vim aqui analisar um vídeo do Ícaro de Carvalho, é um cara, um player que eu gosto muito, muito mesmo. Na época que eu estudava muito copy, fazia copy, o Ícaro é uma das minhas referências. E ele fez um vídeo no YouTube falando que é o fim da era dos lançamentos dele, entendeu? Que chegaram ao fim. E sinceramente, pessoal, o que ele falou ali eu concordo, mas tem outras coisas que eu quero falar com vocês, porque eu consigo falar com propriedade, pois eu já fiz mais de 300 lançamentos. Eu faço lançamento desde 2020. Conquistei algumas coisas, eu consegui criar meu negócio, consegui conquistar meu apartamento que eu sempre quis conquistar. Só que a gente percebe que o mercado de lançamentos não é mais o mesmo desde, tipo assim, a gente está em 2025, né? Eu acredito que o mercado de lançamento começou a acabar ali em 2023 para 2024. 2024 foi o pior ano para fazer lançamentos. Vamos reagir aqui ao vídeo do Ícaro, porque ele falou umas coisas assim que eu concordo muito com ele, mas tem coisas que ele não falou que eu vou falar aqui pra vocês, mas vamos lá. Eu pretendo depender cada vez menos de lançamentos, eu já quero depender cada vez menos da minha imagem. A gente tem uma projeção para que no fim desse ano, até o fim desse ano, 70% das nossas vendas sejam feitas pelo time comercial ou pelo tráfego direto, sem a minha presença, sem a minha necessidade de ficar dando a rata pra cima, sem a minha necessidade. Já estamos rumando para isso. Antigamente, 93% das minhas vendas vinham do meu perfil no Instagram. Hoje em dia, era 46%, hoje em dia já deve ser ainda menos, e a gente quer que seja só 30%. Ah, por que 30 não zero? Porque senão eu continuo convertendo ainda. Eu tava na Craft, e teve uma hora que o Vinhas falou que ele... O Vinhas pagou 700 conto pra ir no Mastermind lá no evento lá do Tony Robbins, né? $100 mil. Sem a minha necessidade, já estamos rumando pra isso. Antigamente, papel, né? Esse processo cinético, que mostra que quando você escreve no computador internamente. E eu gostaria que vocês respondessem também. E a primeira delas, se você tivesse mais coragem, o que treina, você exige mais do seu cérebro quando você tá usando papel e caneta. Eu queria saber se a gente faz a mesma coisa quando a gente lê livro em papel, né? Porque a experiência é outra também. E aí, cara, eu respondi essas perguntas internamente. E eu gostaria que vocês respondessem também. E a primeira delas, se você tivesse mais coragem, o que você faria? Eu internacionalizaria. E aí, olha que interessante. E se você tivesse mais coragem, o que você deixaria de fazer? Lançamento. Essa foi a minha resposta. Quando eu tava... A terceira eu não acho bom pra você falar. Eu contei esse negócio, cara, eu vou falar, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu rio da cara do perigo, cara. O que deveria acontecer para o seu negócio acabar do dia pra noite? A AGI, né? A Inteligência Artificial Generativa. Tanto é que há um ano e meio atrás eu chamei os líderes aqui da empresa e falei assim, o nosso negócio vai morrer. Daqui a 2 ou 3 anos, as pessoas não vão consumir conteúdo do mesmo jeito que elas consomem hoje. Daqui a 2 ou 3 anos, as pessoas não vão aprender. Eu não vou vender uma formação de copy de 100 horas pro cara aprender a escrever. Ele vai usar tudo por IA. Eu preciso ensinar essas pessoas a usarem a IA, a pensarem e a executarem os seus desejos e objetivos através da IA. Não dá pra eu... Por mais que o que ele falou que eu concordo super, mas se você é como eu trabalhava antigamente como um coprodutor, eu fazia tudo no começo. Nossa, eu fazia tudo, era copy, era página, era edição de vídeo, era arte, era tráfego pago. E eu comecei a entender que eu tinha que delegar a função, eu tava desenvolvendo a minha mentalidade empreendedora, né, enfim. Mas sabe o que acontece, pessoal? Ali no final ali da pandemia, ali, depois de uns 3 meses, ainda dava para várias pessoas fazerem lançamento, mas o mercado ainda tava ficando um pouco cético naquela época. E o que acontece? Hoje em dia, eu discordo que dá para fazer lançamentos igual antigamente. Não é qualquer pessoa que começa a se posicionar na internet que consiga fazer um lançamento, né? E eu tô percebendo que ninguém tá falando mais isso no mercado, né? E eu conversei com alguns amigos meus também, que eles são coprodutores, né? Alguns migraram mais para a área de copy, outros para a área de tráfego pago, automações, que é o meu caso, né? Mas a gente começou a delegar a função, começou a fechar a sociedade, enfim. Eu tava conversando com eles, falei assim, nossa, Mike, hoje em dia tá muito mais difícil fazer lançamento, né? Porque assim, o mercado acostumou a gente que o lançamento seria um negócio, mas não é um negócio. O lançamento é só uma simples estratégia de vendas que vai compor o seu funil. E quando eu comecei a entender isso, o meu jogo mudou. Mas o Ícaro, ele tá falando aqui sobre a questão da inteligência artificial, que a cada dia que passa ela tá ficando muito mais inteligente. Hoje eu uso o ChatGPT para criar algumas copies para mim, mas o meu sócio aqui e meu outro copywriter, eles acabam fazendo essa parte de copy, né? Mas assim, o ChatGPT ele é muito bom para dar ideias. E antigamente eu lembro que tinha algumas IAs, como por exemplo o Midjourney, que fazia algumas imagens, saía um pouco torta assim. Hoje em dia ele está mais avançado do que nunca. E agora tem o Sora, né, que faz os vídeos por IA. Então a IA ela tá se manifestando muito na nossa vida de uma maneira muito intensa. Então o lançamento ele vai mudar também a partir disso, que eu concordo muito com o Ícaro de Carvalho. Mas tem algumas coisas que ele falou aqui no vídeo que eu vou falar aqui para vocês também. E por que ele pode falar algumas coisas e outras pessoas não. Mais coragem, o que vocês respondessem também. E a primeira delas, se você tivesse mais coragem, o que você faria? Eu internacionalizaria. E aí, olha que interessante. E se você tivesse mais coragem, o que você deixaria de fazer? Lançamento. Essa foi a minha resposta quando eu tava... A terceira eu não acho bom pra você falar.
Eu contei esse negócio, cara, eu vou falar, porque eu não tenho medo, eu não Você não tenho tem medo, medo? eu rio da cara do perigo, cara. O que deveria acontecer para o seu negócio acabar do dia pra noite? A AGI, Idiota? né, a inteligência artificial generativa. Tanto é que há um ano e meio atrás eu chamei os líderes aqui da empresa e falei assim, o nosso negócio vai morrer. Daqui a 2 ou 3 anos, as pessoas não vão consumir conteúdo do mesmo jeito que elas consomem hoje. Daqui a 2 ou 3 anos, as pessoas não vão aprender, eu não vou vender uma formação de copy de 100 horas pro cara aprender a escrever. Ele vai usar tudo por IA. Eu preciso ensinar essas pessoas a usarem a IA, a pensarem e a executarem os seus desejos e objetivos através da IA. Não dá pra eu concorrer com isso. Não dá pra eu ficar repetindo aqui várias vezes. A IA nunca vai substituir o ser humano. Vai substituir todo mundo, cara. Só não vai substituir o quê? Dentista, babá, barbeiro. Quem vai deixar a IA meter aqui a... Eu concordo muito com o que o Ícaro aqui falou, só que tem um detalhe também que eu gostaria de colocar nessa observação dele, que é o seguinte. Se você é como eu, que já trabalhou como co-produtor, você sabe muito bem que, eu já fiz mais de 300 lançamentos, sério mesmo. Eu trabalhei muito com micro-influenciadores, com micro-especialistas. Eu tirei uma baita grana nesse mercado. E foi ali nos meados, assim, de 2020, 2021, até pra 2019, assim, sabe? Eu fui começando no mercado, eu fazia tudo como co-produtor. Eu fazia copy, eu fazia tráfego, eu fazia a questão da página, eu fazia tudo. Até que eu tava desenvolvendo a minha mentalidade empreendedora, a ponto de contratar algumas pessoas, né, pra poder fazer algumas coisas. E sabe o que é engraçado? Se você for perceber, em 2024, não teve tantos lançamentos assim. Os grandes players mesmo, sem falar do Sobral, da Zillow, que sempre vai fazer a mesma coisa, o Érico, né? Você percebeu, os outros grandes players, eles meio que pararam de fazer lançamento. Uma vez, até numa palestra, eu vi até o Pablo Marçal falando que o lançamento não estava mais funcionando para ele. Por quê? Eu não acredito que o lançamento ele irá morrer. Só que o nível de sofisticação de mercado ele muda muito, e o nível como que as pessoas vendem na internet também muda muito, porque o consumidor, a forma como ele se relaciona e como ele vai comprar também muda muito. Isso impactou muito no mercado de lançamento. Sabe por quê? Porque eu tinha esse sonho meio inocente que lançamento era um negócio, e realmente não é um negócio. A minha especialista aqui nicho de espiritualidade, ela falou, Mike, a gente vai fazer o que quando a gente não lança? A gente precisa desenvolver um produtinho para vender no perpétuo. Então eu fui entendendo essas nuances do mercado. O Ícaro, eu gosto muito dele, pessoal, de verdade mesmo. Ele tá trazendo essa questão das IAs, né, que realmente as IAs estão consumindo muita coisa, elas estão evoluindo muito rápido. Só que também, por mais que esse motivo que ele colocou, ele é muito importante, eu vejo também que o mercado de lançamento, o grande maior motivo, que isso tem muito mais peso, é que as coisas estão mudando também. Não é mais fácil você fazer lançamento. Porque eu comecei a ver que o lançamento, ele não é um modelo de negócio. Ele é só uma simples parte do seu funil. Entendeu? Ah, mas Mike, por que tem outros players que fazem muitos lançamentos? É porque eles já monopolizaram o mercado. E quem ficou grande, ficou maior ainda. E aquelas pessoas que vão começar hoje, não é o ideal elas começarem por lançamento, entendeu? Eu já vou tocar nesse assunto aqui com vocês. E foi uma forma também que eu me desmotivou muito nesse mercado. Mas igual eu falo, eu concordo com o que ele tá falando, mas também tem essas nuances que eu estou falando com vocês que a gente não pode deixar de falar. navalha no pescoço. Mas a nossa, esquece. E aí, qual que é o negócio? O negócio é que eu vou fazer mais dinheiro do que eu nunca fiz na vida, porque a IA vai me possibilitar isso. Então, foi nessa hora que eu chamei os líderes e falei assim, nós não podemos ser mais uma escola de marketing digital, nós temos que ser uma ferramenta de IA que tenha uma escola de marketing digital. E aí começou o projeto da Omnia, né? Então, quando o Vinhas fez essa pergunta, o Renato Torres, ele virou e falou assim, cara, a IA pode acabar com o meu negócio. Virei assim, a Ana tava sentada do meu lado, eu falei, a IA não pode mais acabar com o meu negócio. A IA, ela vai ser o meu negócio. Tudo isso para falar que, nessa minha reflexão, eu coloquei aqui, que se eu tivesse mais coragem, o que eu gostaria de fazer, eu gostaria de deixar de fazer lançamento. Isso por quê? Porque dentro da vertical do novo mercado, nós temos aqui 2 produtos chamados formação de copy e formação social media. Cara, ainda são áreas que são as que mais empregam, que tem contratação infinita, em aberto. Tirando aqui o gestor de tráfego, são as duas áreas que mais contratam no digital, né? E a formação de copy, ela tem, se não me engano, eu acho que ela tem 15 milhões de previsto, e a formação de social media, agora eu não me lembro se são 9 ou se são 12 milhões previstos dentro desse orçamento. O Russell, que deixou de ser Russell e passou a ser Mave, a Mave, no perpétuo, ela vai deixar 25 milhões. Então, se nós somássemos aqui 15 com 9, daria 24, então poderia ser de 24 a 27 milhões. Então, a minha ideia é que essas verticais continuem existindo, e eu quero, inclusive, bater as metas normalmente aqui, só que eu quero acrescentar os 25 milhões da Mave. Então, eu quero que no futuro próximo, e quando eu falo futuro próximo, até o fim do ano, eu quero que nós tenhamos aqui outras 2 receitas, de mais uns 12, 10 milhões, somadas em perpétuo, e aí eu vou poder definitivamente não depender mais de lançamentos. Ah, Icari, você não vai depender mais de lançamento? Não vou depender mais de lançamento, mas vou continuar fazendo eles, mas não por obrigação. E é basicamente isso. Bom, em outras palavras, igual eu falei com vocês, eu gostei muito da forma que ele colocou aqui. Mas assim, pessoal, não se enganem, né? O mercado de lançamentos, ele tá acabando. Se você, como eu, que já fez muitos lançamentos, você sabe muito bem, o mercado de lançamento tá uma merda, velho. Não é qualquer pessoa que pode simplesmente começar a gerar conteúdo na internet e fazer um lançamento. O lançamento tá cada vez mais difícil, porque o mercado já se sofisticou.
Porque quem tava naquela bolha há 7 anos atrás era só o Érico, aí depois veio a Priscila Zico, depois veio o Marcos Paulo, entendeu? Depois veio o Leandro Ladeira. Eu sei que eles fizeram muitos lançamentos e é uma metodologia que funciona. Eu comprovo, mano. A minha placa da Hotmart, ela veio através de lançamentos. Eu comprei o meu apartamento através de lançamentos, eu entendo tudo isso. Só que não tem como mais fazer lançamentos igual antigamente. O mercado mudou muito e já está cada vez mais difícil. Para você ter noção, foi em 2024, assim, no início de 2024 eu parei de fazer lançamento gratuito. Ai, venha participar da minha aula gratuita, não sei o que, já parei. Eu só faço lançamentos pago, entendeu? E como de costume, o primeiro lançamento, ou ele pode dar ruim ou ele pode dar muito bom. Se ele dá ruim é porque você não criou muita demanda ali, mas se ele dá muito bom, você pode ter certeza que o segundo ele não vai ser tão bom igual o primeiro, porque tinha uma demanda reprimida. Por isso que o pessoal fala, lança a cada 3 meses, a cada 6 meses, enfim. Mas o que eu vou falar com você aqui é o seguinte, o mercado de infoprodutos no Brasil mudou muito e está cada vez pior. Em que sentido eu tô falando que está cada vez pior? Eu estou falando no sentido de não existe você criar uma empresa de infoproduto, uma empresa, não é renda extra. Não existe renda extra no mercado digital. Existe negócios, porque uma renda extra que você vai fazer no mercado digital, você percebe que você tem que doar muitas horas do seu dia para você fazer pouca renda. Então, assim, no mercado de infoprodutos, o lançamento é só uma parte do seu funil. O que você precisa ter é produto de low ticket, de médio ticket, de high ticket. Você tem que ter um funil que desenvolva o produto desde a primeira parte, que você vende ele, até a última parte. Aí tem que ter aquele produto assim, que vai até numa escala de valor, né? Que é, você oferecer um produto de 97, depois de 197, depois de 597, depois de 1.000, 1.500, 2.000. Você tem que doutrinar essas pessoas. Mas o modelo que eu vejo que está funcionando muito, principalmente eu que invisto muito dinheiro em perpétuo, é quando você tem realmente uma comunidade, uma recorrência, e você vai vender uma mentoria. Você pode fazer um lançamento para essas pessoas. Entendeu? Eu faço lançamentos aqui também, mas são muito poucos lançamentos. Eu prefiro criar demanda reprimida. Eu prefiro vender no perpétuo, porque isso sim me gera uma receita recorrente. O lançamento não vai ser igual antigamente. Não vai. Porque você percebe o tanto de coisa que os grandes players fazem só para fazer lançamento. Eles não estão mais fazendo igual antigamente. Entendeu? Ele vai continuar fazendo da vida dele, é o beabá dele, já ganhou muito dinheiro com isso. Eu gosto muito dele, tá? Eu gosto de todos os players do digital, assim, não tenho nada contra. Mas, infelizmente, pessoal, eu vou falar pra vocês, eu não peguei grandes projetos de milhões, mas a minha especialista ela já faturou 1 milhão comigo, né? Num período assim de 1 ano e meio, mais ou menos. Ela já faturou. Isso foi muito bom, que eu fui aprendendo, né? Inclusive, essa placa não é minha. Eu considero, tipo assim, essa placa, eu conquistei ela através dos meus clientes. Entendeu? Por mais que eu sei que eu tenho mérito, ela é meu, eu peguei através da minha conta, mas se não fosse pelos meus clientes, eu não teria essas placas. Então eu tenho essa visão de mundo também. É legal em ser reconhecidos, é legal isso tudo. É legal eu ter participado desses projetos. Aí você percebe que uma empresa de infoproduto, ela realmente ela só fortalece no mercado quando você tem posicionamento, branding, marca pessoal muito forte. Você tem conteúdos espalhados pelas redes sociais. Sabe o que é espalhados? É você não depender só do Instagram, é você estar posicionado em todas as redes sociais. Quando você tem uma base sólida, quando você já está, com o que você fala, seja vinculado com o seu propósito de vida / objetivo, porque aí você vai conseguir gravar conteúdo só a partir disso, você vai conseguir vender melhor seus infoprodutos. E quando você está fazendo tudo isso, você tem que entender se você precisa de um produto no perpétuo, você precisa de produtos de recorrência menor para você ter um fluxo de caixa recorrente. Você precisa ter um funil de vendas, você precisa usar do e-mail marketing, do WhatsApp marketing, justamente para poder fazer sua recuperação. Você precisa de um time comercial também, entendeu? Você também precisa de pessoas de confiança. Hoje, eu tenho um projeto aqui que eu invisto cerca de 100 mil reais por mês. E dentro desse projeto, são de perpétuo, né? Dá ali uns 3, às vezes 4, 5 mil reais ali por mês, dependendo quando a gente quer aumentar o valor. E, cara, é incrível que eu invisto 100 mil e às vezes volta, tipo, 114, 130, sabe? 120, tipo, é pouco assim, sabe? A margem de lucro. Só que a gente percebe que o primeiro produto que a gente vende é só uma desculpa pra gente vender os próximos. Antigamente dava pra ter lucro, hoje não dá mais. Então o Ícaro, por mais que ele grave esse conteúdo e eu concordei muito com ele, em outras palavras eu não concordo assim, no sentido, tipo, é muito difícil de fazer lançamento. E a cada dia vai ficar muito mais difícil ainda. Lançamento não é um negócio, é apenas uma parte da sua estrutura de vendas. Se você gostou desse conteúdo e se você gostaria que eu trouxesse mais reacts, assim, que eu gostei muito de ter feito esse react, é uma forma também de gerar conteúdo, né, para divulgar a minha imagem, né, para divulgar os meus serviços aqui também.
inscreve aí no canal e deixa seu like, viu? Falou!